Se você não respeita os seus próprios limites, por que alguém iria respeitá-los? Gente, esse é o tema de hoje. Quando nós falamos sobre limites, a maioria das pessoas pensam que é aprender a dizer não para o outro. Mas o problema ele começa muito antes. O problema ele não começa na dificuldade de comunicar esses limites, mas na dificuldade de perceber os seus próprios limites. Você pode ter clicado aqui com essa necessidade de aprender a dizer não, mas o objetivo do vídeo é outro. Fica aqui, tá? Para você compreender. É você entender os seus limites, entender o que você está sentindo, aí sim você começar a dizer não de uma forma objetiva, pontual e certeira, mas acima de tudo consciente, que é algo que a psicologia sempre nos convoca a ser. Vocês sabem que eu adoro trabalhar com analogias, né? E a escolhida de hoje é o combustível. Imagine que você está ali dirigindo e o carro ele começou a dar sinal de que está na reserva, está acabando o combustível. Mas você ignora esses sinais, você vai. E o que acontece? Uma hora o carro para, não é verdade? E aí, será que você está conseguindo perceber os sinais do seu próprio corpo? Os sinais da sua vida? Para você parar e abastecer? Ou você só tá seguindo? Você só tá dizendo sim, 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 sim para todo mundo e dizendo não para você. É isso, gente. Antes de a gente aprofundar, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a seguir, se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? E ativar as notificações. Então, vamos voltar para a temática do vídeo. Nós, muitas vezes, normalizamos a sobrecarga. Muitas vezes a gente está cansado, mas a gente continua fazendo todas as tarefas. A gente está sobrecarregado, mas a gente continua aceitando os inúmeros pedidos. A gente está precisando de descanso, mas a gente continua funcionando no automático, muitas vezes para não decepcionar o outro. Só que isso acarreta uma invalidação das nossas próprias necessidades. E é aí que começa a surgir certos desconfortos. E aí você começa a dizer para você, agora não, depois eu resolvo, não é tão grave assim, eu aguento mais um pouco. Pra você, você tá ali cheio de si, colocando só não pra você. Mas pro outro você vai dizer, não, eu consigo resolver. Eu vou aguentar mais um pouquinho. Me dá aqui. E aí isso faz com que nós tenhamos um foco excessivo no outro. Então somos aquela pessoa assim, super prestativa, que presta super atenção na necessidade do outro. E no que o outro está querendo e nos solicitando e esperando de nós. Mas nós perdemos contato com a gente. Entende aí a gravidade da situação? E muitas vezes se gera ali uma falsa interpretação de que nós temos uma certa dificuldade de impor limite para outras pessoas. É porque eu não consigo dizer não. Mas o problema não é esse. O problema é que você não reconhece os seus limites e você ultrapassa eles. Entende? Então não é porque você não consegue dizer fulana, eu não consigo. Bertrano, eu não posso. É porque você não reconhece, em primeiro lugar, os seus limites. Você precisa reconhecer por que eu não posso. Pra você, não é pra ficar dando justificativa pra outra pessoa, não. É pra você. Por que eu não posso? Por que eu não quero? Porque esse aqui é meu limite. Ok, então você vai dizer pra fulano, não posso. Eu entendo que você tá com dificuldades, mas dessa vez eu não consigo te ajudar. Você não tá sendo uma pessoa ruim por conta disso. Você tá respeitando os seus limites para você não se sobrecarregar depois e começar a acarretar aquele turbilhão de sentimentos que só você sente, né? Porque você tá ajudando o outro.
enfim. Existe aí uma análise da psicologia em torno disso. Você pode dizer pra mim, Dani, como eu começo, então, a entender e conseguir estabelecer limites pra mim mesmo? O limite, ele começa na percepção e não na comunicação. Por isso que eu trouxe pra você que o problema não é você não conseguir dizer não. O problema maior é você não conseguir perceber os seus próprios limites. Porque às vezes a gente nem consegue perceber, né? Existem 2 estágios que a psicologia ela explica. O estágio A, o limite, ele ainda é percebido. A pessoa ela consegue reconhecer o próprio cansaço, ela percebe o desconforto, ela identifica as necessidades, ela consegue notar as coisas. Mas ela não consegue agir imediatamente. E aí precisa acontecer algo na psicologia que é o awareness, a ampliação da consciência. A pessoa precisa se conscientizar de que eu estou cansado porque eu cedi para tal pessoa. Eu estou cansado porque eu disse que eu ficaria responsável por cuidar disso aqui para tal pessoa, mas eu não podia, porque eu estou sobrecarregado. Entende? Então precisa ter essa ampliação da consciência. Reconhecer que esse cansaço e que esse desconforto é porque estabeleceu um limite. Só que existe um outro estágio, que é o limite deixa de ser percebido. Então a pessoa ela costuma tanto a ignorar os sentimentos que ela nem consegue perceber que ela está cansada. Porque o cansaço já virou rotina, a sobrecarga já virou rotina, o sofrimento já virou rotina e a pessoa já não consegue entender que tudo aquilo que ela está sentindo é porque ela está com dificuldade de estabelecer limites, porque ela está rompendo os próprios limites. Eu não sei em que estágio você está, mas perceba, você precisa, para você aprender a colocar limites, você precisa percebê-los. Perceber no seu corpo. Aí você vai entender que estágio você tá. Se você tá no estágio A, que você ainda consegue saber que você tá cansado, e aí você precisa ter a ampliação da consciência para saber que esse cansaço é porque você não estabeleceu limites e não disse sim para você. Ou se você já tá no estágio B, que é você já normalizou que o cansaço... é normal o cansaço. Não é normal o cansaço. Você tá cansado porque você não tá conseguindo dizer não para o outro. Você tá cansado porque você só tá dizendo não para você e para suas próprias necessidades. Que estágio você tá? Me diz aí nos comentários. E se você não curtiu e não se inscreveu no canal, se inscreva, ok? Então, gente, o verdadeiro problema não é você dizer não para alguém. E essa dificuldade de dizer não para alguém. O verdadeiro problema é você não reconhecer os seus próprios limites. E isso traz implicações emocionais. Que implicações são essas? O acúmulo silencioso. Você não consegue reconhecer os seus limites e aí você começa a sobrecarregar e acumular as coisas aos poucos. E quando você vai ver, já tá naquela sobrecarga gigante. Também começa a surgir um certo ressentimento. Por quê? Porque você queria dizer não. Você queria fazer menos. E aí você começa a perceber que você tá muito sobrecarregado. E que aquela pessoa tá usando das suas forças. E aí você começa a ficar ressentida. Só que pode ser que a pessoa esteja te sobrecarregando e usando da sua boa vontade? Pode, mas você é a primeira pessoa que precisa dizer não. E como que eu faço isso, Dani? Reconhecendo os seus limites. Reconhecendo que aquilo não dá pra você. Entende? Você começa a sentir também uma sensação de desrespeito. O outro tá me desrespeitando porque eu tô fazendo muito esforço, eu tô indo além das minhas necessidades. Mas a primeira pessoa a respeitar você tem que ser você. Porque se você não se respeita, é muito difícil um outro respeitar. Pode ser que até respeite, mas isso corre um risco de exaustão.
Porque você chega no limite. E quando o nosso corpo está no limite, infelizmente ele adoece. Então vamos tomar cuidado para que nós não chegamos nessa exaustão e nos desconectamos de nós mesmos e das relações por falta de estabelecimento de limites e de reconhecimento dos nossos próprios limites. Esse é um ponto. Aí eu quero te dar uma direção prática agora. Antes de você se perguntar quem está ultrapassando seus limites, se pergunte quantas vezes você está fazendo isso diariamente e constantemente. Porque talvez o primeiro passo que precisa ser construído não é a sua relação com os outros, é a sua relação com você. Com o autoconhecimento sobre o seu próprio corpo, sobre as suas emoções, sobre as suas necessidades. E aí sim você vai trabalhar técnicas de como se comunicar melhor e dizer esse não de forma assertiva. E aí a pergunta que eu te faço de reflexão, de fechamento dessa gestalt: hoje, qual foi o último limite que você percebeu? E mesmo assim, você decidiu ignorá-lo? Qual foi o último limite que você percebeu, querido? Você tá desrespeitando eles? Ou você vai até dizer assim, não, Dani, eu nem percebi que limite é. Então você tá ignorando ele no automático. Você precisa ter essa ampliação da consciência. Como que eu tenho ampliação da consciência? Através dessa autopercepção que a psicoterapia vai te auxiliar. E assiste mais vídeos aqui do canal. Tenho certeza que cada reflexão também vai te ajudar à ampliação da consciência, esse awareness. É isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Se você chegou até aqui e não curtiu, não se inscreveu e não ativou as notificações no canal, vai lá. Toda quarta-feira tem vídeo novo pra você, para que você aprenda a entender as suas emoções, os seus comportamentos, os seus pensamentos de forma prática, a psicologia ali aliada à vida real. Beijo!